Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso tema é um gigante. Imagina uma empresa que sabe tudo sobre seus clientes, mas as vendas estão caindo. Ela está afogada em informação, mas não consegue enxergar nada. Exatamente. A gente tem aqui um conjunto de materiais de estudo, anotações, esquemas, e a nossa missão é desvendar esse universo do Big Data. E acho que um bom ponto de partida é aquela definição clássica do Gartner, né? Perfeito. Eles descrevem Big Data como ativos de informação com tanto volume, velocidade e variedade que exigem um jeito totalmente novo de processar tudo isso. Um jeito inovador para, no fim, a gente tomar decisões melhores. Ok, então já temos as três primeiras peças: volume, velocidade e variedade. Aliás, uma das anotações tem uma analogia visual que eu achei ótima. A da fábrica. Essa mesma. Imagina 3 funis gigantes, cada um processando um V desses. E no final sai uma caixa de insights numa esteira. Parece simples, mas o que significa processar velocidade, por exemplo? Essa é a pergunta-chave. O volume é o mais intuitivo. É a quantidade absurda de dados. Terabytes, petabytes. Uma escala que um computador comum simplesmente não dá conta. Certo. A velocidade é sobre o tempo. Não adianta ter a resposta certa uma semana depois, né? A análise precisa chegar na velocidade do negócio. Às vezes em tempo real. Exato. E a variedade. Essa, para mim, é a mais transformadora. É a capacidade de juntar e analisar, tipo, tudo. Planilha, vídeo, áudio, post de rede social, tudo junto. E essa história dos Vs não parou por aí não, né? Pelo que eu vi no material, o conceito evoluiu, adicionaram mais 2 que são essenciais hoje: veracidade e valor. Sim, são cruciais. E para não esquecer, o material traz uma técnica de memorização que eu achei genial, bem brasileira. A cena é um jogo de futebol, gol duvidoso do adversário. Ah, essa é ótima. Alguém no sofá grita: "Vou ver o VAR". E o amigo do lado, já sem paciência, responde: "Vá ver". E aí você tem os 5. Volume, velocidade, variedade, valor e veracidade. Genial, né? O que é fascinante nisso é que mostra como o jogo mudou. Não basta só ter um monte de dados chegando rápido. Certo. A veracidade é sobre confiança. Esses dados são precisos, são reais. E o valor é o placar final. Isso tudo está servindo para alguma coisa. Isso se conecta com um problema que o material chama de ruído. O ruído. Pensa no ruído como estática numa ligação. É informação extra, errada, irrelevante, que está misturada no meio do que você quer ouvir. Se a veracidade é baixa, o ruído é alto. E o valor? Bom, o valor despenca. Entendi. E falando em variedade, essa ideia de misturar tudo. Como funciona? A gente tem, de um lado, os dados estruturados, que o material ilustra como uma grade de quadrados perfeitos, tipo uma planilha. Isso. E do outro, o caos. Os não estruturados, e-mails, vídeos, posts, representados por uma bagunça de formas e cores. A minha pergunta é: onde a gente guarda tudo isso? Não parece que eles cabem no mesmo lugar. E não cabem mesmo. Não do jeito tradicional. É aqui que entra uma das distinções mais importantes. A diferença entre um data warehouse e um data lake. Ok. O data warehouse é um mundo antigo, organizado. Pensa numa biblioteca. Os livros, os dados, só entram depois de serem catalogados, etiquetados, tudo no seu devido lugar. É um ambiente super limpo. Certo, organizado. Já a outra opção, o data lake, o lago de dados, a analogia que o material usa de um lago com peixes, algas e até lixo, sinceramente, me soa como uma péssima ideia. Parece, né? Parece a receita para um pântano de dados onde tudo se perde. Por que alguém faria isso em vez de manter tudo arrumadinho num warehouse desde o começo? Porque o futuro é imprevisível. A grande sacada do Data Lake é exatamente essa. Você guarda tudo no estado bruto, sem processar, sem fazer perguntas. Mas por quê? Porque hoje você pode não saber que pergunta vai querer fazer amanhã. Aquele comentário aleatório de um cliente no e-mail, que seria jogado fora na limpeza de um warehouse, pode ser a chave para entender uma tendência daqui a 6 meses. Entendi.
O lema é guarde agora, organize depois. Exatamente. Quando você souber o que procura. Um não elimina o outro, sabe? Muitas vezes o warehouse é alimentado com dados que já foram explorados e refinados e que vieram do lake. Certo. Então a diferença é o quando. No warehouse, a limpeza acontece na entrada. No lake, você deixa todo mundo entrar na festa e só depois decide quem vai para a pista. Perfeito. Mas como esses dados se movem? Da fonte pro lago, pro armazém, deve ter um tipo de, sei lá, um encanamento para isso? Exatamente. E esse encanamento tem nome, pipeline de dados. Pipeline. Pensa numa linha de montagem automática. Ele coleta os dados de tudo que é fonte, transporta, transforma se precisar, tipo limpando ou padronizando, e entrega no destino final. É o que garante que o fluxo seja contínuo e confiável. Então, os dados estão armazenados. Como a gente extrai valor disso? O material fala em tipos de análise, mas o que me chamou a atenção foi o salto. O salto da análise descritiva, que olha para o passado e diz o que aconteceu. Para a análise preditiva, que tenta adivinhar o futuro, respondendo o que vai acontecer. Esse salto parece ser o grande objetivo, não? Sem dúvida. É a diferença entre dirigir olhando pelo retrovisor e dirigir olhando pelo para-brisa com um GPS que antecipa o trânsito. Boa. A análise preditiva usa modelos estatísticos machine learning para achar padrões nos dados do passado e usar isso para prever o futuro. É o que está por trás da recomendação de filmes, da previsão de demanda, mas é uma ferramenta poderosa e, se usada errado, muito perigosa. Perigosa como? É aqui que entra um conceito que as anotações destacam com várias setas. Overfitting. Ah, sim. O grande vilão. A definição diz que o modelo pode acabar interpretando o ruído, aquela estática que a gente falou, como se fosse um sinal importante. E a analogia do material é matadora. O modelo treina bem, joga mal. Exato. Nossa, então, o modelo pode ficar viciado em dados errados. É como um detetive que se foca numa pista falsa e irrelevante e, por ser tão inteligente, constrói uma teoria brilhante e completamente errada em cima dela. É uma analogia perfeita. O problema não é a falta de inteligência do modelo. É a inteligência focada na coisa errada. Isso é fascinante. E é um erro caríssimo. Empresas gastam milhões em modelos que parecem perfeitos no laboratório, mas que na prática falham miseravelmente. Eles aprenderam as manias daquele conjunto de dados e não a realidade do mercado. Um modelo bom demais para ser verdade. Leva de volta para a importância da veracidade e de um bom pipeline para limpar os dados. Faz todo sentido. Agora, para tudo isso funcionar, a infraestrutura por trás deve ser monumental. O material fala em escalabilidade. Tem um esquema que mostra a vertical, que é dar superpoderes a um computador só. Mais memória, mais processador. E a horizontal, que é adicionar mais computadores ao time. Para Big Data, a segunda opção parece ser o único caminho, certo? É o único caminho possível. Não existe um supercomputador no mundo, por mais bombado que ele seja, que consiga processar sozinho os dados do Google, por exemplo. Não tem como. A solução é o que a gente chama de arquitetura distribuída, ou, mais comum, um cluster. A ideia é simples e genial: dividir para conquistar. E como funciona essa divisão na prática? Um cluster é só um monte de computadores ligados. De forma simplificada, sim, mas com um software muito inteligente orquestrando tudo. Imagina que você tem que contar as palavras em 10 mil livros. Sozinha você levaria anos. Uma vida. Mas se você tiver 10 mil pessoas, os computadores do cluster, você dá um livro para cada uma. Elas contam ao mesmo tempo, em paralelo. No final, um gerente junta os resultados. É isso que um cluster faz. Quebra o problema enorme em milhares de pedacinhos. Entendi. Então, em vez de um super-herói tentando fazer tudo sozinho, a gente tem um exército perfeitamente coordenado. Exatamente. É uma mudança total de paradigma. E o mais interessante é que, com a computação em nuvem, hoje qualquer empresa pode alugar um exército desses por algumas horas. Sem precisar comprar o hardware. Exato. Isso democratizou o acesso a esse poder de uma forma que era impensável há pouco tempo. Então, no fim do dia, o que tudo isso significa? Nós seguimos o rastro. Começamos com os Vs, que definem o problema. Volume, velocidade,
Variedade. Vimos como a variedade nos força a pensar em data lakes e warehouses. Entendemos que o objetivo é saltar do passado para o futuro com análise preditiva. Mas com muito cuidado para não cair na armadilha do overfitting. E vimos que a solução para lidar com tudo isso é um exército de computadores em um cluster. No fundo, parece que toda essa complexidade é uma tentativa de construir um cérebro coletivo capaz de enxergar padrões que o cérebro humano sozinho jamais conseguiria. É uma ótima síntese. No fim, o grande paradigma do Big Data não é sobre tecnologia. É sobre humildade, talvez? Humildade. Sim. É a capacidade de admitir que as respostas mais valiosas para os nossos maiores desafios talvez não estejam na intuição de um executivo, mas sim escondidas em terabytes de dados caóticos que até pouco tempo a gente considerava lixo digital. Faz sentido. E para deixar um pensamento final, um dos materiais menciona um conceito mais recente chamado Data Mesh. Data Mesh. A ideia é descentralizar tudo. Em vez de uma grande equipe central cuidando de um lago de dados gigante, cada área de negócio, marketing, finanças, se torna dona dos seus próprios dados. Eles tratam os dados como um produto que oferecem para a empresa. Interessante. Isso levanta uma questão importante. Será que o futuro da gestão de dados é se afastar esses grandes projetos monolíticos e caminhar para um modelo mais federado com várias equipes de produtos de dados? Quais seriam os ganhos em agilidade e os enormes riscos em governança que uma arquitetura dessa traria? É algo para se pensar.